Father, in the name of Jesus, we thank you Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos for this opportunity to learn from your spirits, por esta oportunidade de aprender do Teu Espírito, to be inspired by your word, de ser inspirados pela Tua Palavra, to receive wisdom for living, para receber sabedoria para viver, wisdom for our walk in ministry. sabedoria para o nosso trabalho ministerial. Thank you for blessing us with understanding, Obrigado por nos abençoar com entendimento, for blessing us with knowledge. nos abençoar com conhecimento. We give you praise, blessed Father. Nós te damos louvor, bendito Pai. We thank you. Obrigado. By the close of this meeting, E no findar deste encontro, we have been lifted, nós seremos elevados, prepared preparados, unto every good work. prontos para toda boa obra. Thank you, blessed Father. Obrigado, abençoado Pai. Em nome de Jesus. Amém. Hallelujah. Praise the Lord. And first of all, I want to say, to greet our highly esteemed zonal pastor, Pastor Thomason Fashina. Antes de mais, nós gostávamos de agradecer ao nosso mais estimado pastor da zona, pastor Thomason Fashina. Pastor, I want to say thank you for giving me the opportunity to minister to the saints in our amazing zone. Pastor, eu quero lhe agradecer pela belíssima oportunidade de ministrar aos santos da nossa zona. Thank you, Pastor Sir. Obrigado, pastor. And my greetings to all the group pastors and the pastors throughout the zone. Os meus cumprimentos para todos os pastores do grupo e todos os pastores da zona. And also all our leaders who tirelessly work to produce the results that we have in ministry. E também a todos os nossos líderes que sem cansaço trabalham para atingir os resultados que temos no ministério. Thank you so much. Muito obrigado. God bless you. Deus os abençoe. Thank you, sir. Obrigado. Amen. Aleluia. And I'm going to be talking about, in this session, ministerial ethics and etiquette. Então, nesta sessão estaremos a falar sobre ética ministerial e etiqueta. You know, this is so important because of the impact it has in what we do and the results we produce and how we produce the results. Isto é muito importante e o seu impacto é importante para os resultados que nós alcançamos e como alcançamos tais resultados. So, I want to be able to enlighten you on this subject, and I believe it will be very fruitful for your personal development and the work you do. Então gostava de vos elucidar mais acerca deste tópico e eu acredito que vai ser muito importante para o vosso desenvolvimento próprio e para o trabalho que So fazem. first, I'll give you some definitions. That's Então, important. Primeiro estaremos a falar sobre algumas definições So que eu what acho que is- são what importantes. is ethics, Então, que chega a ser ética. because we are dealing with ministerial ethics and etiquette. Porque estamos a falar de ética ministerial e etiqueta. So, what is ethics? Então, que chega a ser ética? So it is the general belief system that guides and informs your judgments of right and wrong. Então, ética chega a ser um sistema geral de crenças que guia e orienta o teu julgamento em relação ao que é o certo ou o errado. So I will try to say that again. It's the general belief system that guides and informs your judgments of right and wrong. Então, é um sistema geral de crenças que orienta e informa o teu julgamento sobre o que é correto ou o que está errado. And talking further on it, E falando mais sobre isso, ethics is also the sound belief of what is right or what is wrong. It is a general belief system governing your convictions about what is wrong or what is right. então, ética também pode ser conhecido como uma crença sólida daquilo que é certo ou errado, e também pode ser sabido como um sistema de crença geral que rege as tuas convicções sobre aquilo que é certo ou é errado. Hallelujah. I see. Praise the This Lord. is important because in making decisions, you are going to see
the impact of this on the decisions you make. Então, vê por que isto é importante, porque no processo de tua tomada de decisão, tu vais ver o quão é importante saber isto. You must be guided by spiritual principles when it comes to your conduct. Tu deves ser guiado pelos teus princípios espirituais quando se fala sobre conduta. So, ethics becomes the moral principles that govern a person's behavior. Então, ética torna-se os princípios morais que governam o comportamento de alguém. Yes, the moral principles. Os princípios morais. Glory to God. So when it comes to ministerial ethics, Então, quando falamos sobre ética ministerial, it is the general belief system governing our convictions as ministers about what is right or wrong. então quando falamos sobre ética, é um código habitual de comportamento. Ministerial ethics, all right? Quando falamos sobre ética ministerial, estamos na verdade a falar de um código. So, talking about ministerial ethics is therefore a general belief system governing our convictions as ministers about what is right or wrong. Então, falando sobre ética ministerial, tem a ver com princípios morais que governam aquilo que nós pensamos como certo e errado. Yes, Sim. it's our belief system É as a aquele ministry. sistema de Ministers, crenças como ministros. you know, governs our convictions Governa as nossas convicções about what is right or wrong. sobre aquilo que é correto ou Take errado. decisions, it's going to be based on these convictions. Então, quando tomamos decisões, vai ser baseado nestas convicções. But then I also want to talk about morals. E também gostava de falar sobre moral. You see, because why? That morals becomes what people can experience with you. Porque moral é aquilo que pessoas podem experimentar contigo. These are behaviors that conform to ethical standards, whether something is right or wrong. Moral aqui seriam comportamentos que obedecem a padrões de comportamento sobre aquilo que é correto ou é errado. So morals become the things you do Então, moral é a coisa que tu fazes, based on your ethical background. baseado no teu sistema ético. Yes. Those are your morals. Sim, isto é a tua moral. And it's important to understand it. E é importante perceber. Because you see that finally what impacts people are your morals. Então vai perceber que aquilo que realmente impacta as And pessoas they é are a tua informed moral. by your ethical background, your belief system of what is right or wrong. E esta moral é informada, é impactada pelo teu sistema de crenças sobre Because aquilo que é correto ou errado. We are strategic leaders in ministry Porque nós somos líderes estratégicos no ministério. who occupy important position. Maybe you're a cell leader Pessoas que ocupam posições importantes, como por exemplo, líder de célula, or a pastor of a church, a coordinator, ou pastor de uma igreja, ou whatever, coordenador, office that you occupy. ou qualquer que seja o ofício que tu ocupas. You are there based on strategy, Tu estás aí baseado na estratégia. and your important position is necessary for the overall result you are going to achieve. E tu na tua importante posição és muito necessário para os resultados que nós vamos atingir no That's why it's geral. important that we transmit our belief system, our ethics for our ministry to influence your understanding of what is right or wrong. E é por isso que é importante nós passarmos a ti o nosso sistema de crenças, o nosso sistema ético, para influenciar aquilo que tu também julgas ser correto ou errado. So let me go to etiquette and define it. Então vamos à etiqueta e definir It isso. is the customary code of polite behavior in society or among members of a particular professional group. Etiqueta seria definido como o código habitual de comportamento nobre numa sociedade ou entre membros de uma profissão ou um grupo específico. When you become conscious of who you are as a minister, you understand that there are certain ways in which you must behave. There are certain conducts you must have.
Quando tu te tornas consciente de quem és como ministro, tu começas a entender que há uma forma que tu deves agir, há uma forma como tu te deves conduzir. I always have to tell my leaders, I say, you cannot act like the world you're trying to save. Eu sempre costumo dizer aos meus líderes que tu não podes agir como o mundo que tu queres salvar. There's a higher standard of the word that must influence your conduct. Há um maior padrão da palavra que tem que influenciar a tua conduta. Yeah, so we have some etiquettes as ministers, the way that we behave. Então temos uma etiqueta como ministros, a forma como a gente age. We don't conform to the general norm of society. Nós não nos conformamos com a norma de ser da sociedade. Go ye into all the world and teach all nations. Jesus disse: vá pelo mundo e ensine a todas as Teach nações. them how to live. Ensine-as a That's viver. what he said. É isso que Jesus disse. Glory to God. Aleluia. Glory to Jesus. And it's important that we study these things. E é importante que a gente aprenda estas Why coisas. do we study them? E por que é que nós estudamos estas coisas? I want to read you a scripture in Samuel chapter 23. Gostava de ler-vos uma escritura em Samuel 23, The book of Samuel. livro de 2 Samuel, Samuel, verse 23, chapter 23. I'll Se- read from verse 1. 2 Samuel 23, vamos ler a partir de 1. So I'll read verse 3. Vamos ler versículo Right? 3. 2 Samuel chapter 23, verse 3. 2 Samuel 23, 3. It says, the God of Israel said, the rock of Israel spake to me, he that ruleth over men must be just, ruling in the fear of God. And he shall be as a light of the morning when the sun riseth, every morning without clouds, as the tender grass springing out of the earth, by clear shining after the rain. Aleluia. Vamos ler a partir do versículo 3. Disse o Deus de Israel: a rocha de Israel a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E será como a luz do amanhã, quando sai o sol, de manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva, a erva brota da terra. You see how this begins to, what God requires. Começa a ver o que é que Deus requer. He said, the one that rules must rule with the fear of God. Diz que aquele que governa tem que governar com temor ao Senhor. We have the intention to raise ministers, to raise leaders who respond with reverence for God. Então temos a intenção de erguer líderes, erguer ministros que irão responder a Deus com temor. That must be their perspective. Tem que ser a sua The perspectiva. consideration of what the Word of God says about every situation. A consideração do que a palavra diz sobre qualquer circunstância. Not leaders who respond based on their emotions, Não líderes que respondem baseados na sua emoção, based on their family background, baseados no seu or based on histórico the country they familiar, come from. baseados no país em que Because you vem. can be Não, sent to another country. porque pode ser enviado para outro What is país. going to inform how you respond? O que é que vai informar a forma como God tu said it respondes? here. He that ruleth over men must be just, ruling in the fear of God. Deus aqui disse que aquele que liderar os homens tem que governar, tem que ser justo e dominar sobre o temor do Senhor. Glory to God. Aleluia. Hallelujah. And you know, you must have your conscience influenced by the word of God. Sabe, você tem que ter a sua consciência influenciada pela palavra de Deus. Because that is that faculty of your soul that judges between right or wrong. Porque essa é a faculdade da tua alma que julga o certo do errado. I want to read you a scripture in 1 Timothy. Queria ler uma escritura para vocês em 1 Timóteo. I'll read verse 18. 1 Timóteo 1:18. Yeah. It says, this charge I commit to you, son Timothy, according to the prophecies that went before and did, that thou mightest by them war a good warfare, holding faith and a good conscience, which some have put away concerning faith, have made shipwreck. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites pela boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio da fé. Glory to Jesus. So we can see. Então we talk podemos about ver. holding faith and a good conscience. Aqui fala sobre assegurar-se a fé e ter uma boa consciência. And your conscience
That faculty of your soul judges between right or wrong. E a tua consciência é aquela faculdade da tua alma que julga o certo do errado. Yes. Sim. You see, your conscience responds to your belief system, which is your ethical background. A tua consciência responde ao teu sistema de crenças, que é o teu histórico ético, Which must have been influenced by the Word of God and by the Spirit of God. que tem que ter sido influenciado pela palavra e pelo Espírito de Deus. Glory to God. Aleluia. Hallelujah. Praise the A Lord. leader must not bring reproach to the gospel. Líder não pode trazer. You know, you should not bring anything of disgrace to the gospel. Líder não pode trazer nada de desgraça ao If ministério. you've been influenced by the Word of God in your mind, Se você é influenciado pela palavra de Deus na sua mente, there are things you cannot do. há coisas que você não pode There are things fazer. you cannot say. Há coisas que você não pode dizer. Your words are carefully chosen, As suas having been palavras, influenced by the Word of God. as suas palavras são cuidadosamente escolhidas, sendo influenciadas pela palavra de Deus. The way you think, the way you respond. A forma como fala, a forma como responde. Glory to God. Hallelujah. And you know, there are areas I want you to consider when you are looking at ministerial ethics and etiquette. E há áreas que eu quero que você considere quando estamos a falar sobre etiqueta ministerial e etiqueta. You must ensure this is put to work in your relationships. Você tem que garantir que isto é posto a funcionar nos seus relacionamentos. Your relationship with God, No seu relacionamento com your Deus, relationship with fellow ministry leaders, o seu relacionamento com os seus colegas ministeriais, your relationship with brethren, o seu relacionamento com os with irmãos, your spouses, com o seu esposo ou esposa, maybe your pastor, se calhar com o seu the pastor, staff in church, os colaboradores da igreja even the society, the society around you. e até mesmo a sociedade à sua volta. Ensure that this ethics informed by the Word of God impact how you relate. Encarregue-se que esta ética baseada na palavra de Deus impacte a forma como você se And number two, relaciona. your E número ethics must 2, reflect in when it comes to finances. a tua ética tem que refletir quando falamos sobre finanças. Maybe it has to do with ministry finance. Se calhar tem a ver com finanças ministeriais. Maybe you're handling a church, maybe you're handling a group, or maybe you're a staff dealing with finance. Se calhar você toma conta de uma igreja, de um grupo, ou se calhar é um colaborador da igreja que trabalha com finanças. Or even where the organizations you work in outside the church. Ou se calhar a empresa em que trabalha fora da igreja. You see? Vê? It's important to consider there that your ethics, your sound ethics based on the word, reflects on that. É muito importante que a sua ética sólida baseada na palavra reflita isso. And then number 3, it must reflect on your use of words. E número 3, tem que se refletir no seu uso das Your palavras. character or the character of your words reveals your personality. Sabe, o caráter da sua palavra revela a sua personalidade. Remember, the Lembre-se. tone of your word can change its meaning. O tom da tua palavra pode mudar o seu significado, Saying, sim. come here please, is not the same as come here please. Dizer, vem para aqui, por favor, não é o mesmo que dizer, vem para aqui. It's not the same. Não é o The mesmo. tone has changed the meaning. O tom mudou o seu So significado. you can say, oh, I only told him to come here and he got angry. Então tu pode dizer, eu só disse para ele chegar aqui e ele ficou chateado. Não. The tone gave it a different meaning. O tom que usaste So deu um your significado ethics diferente. must bear on your words. Então a tua ética também tem que repousar sobre a tua palavra. And then it must bear on your custody of information. E também tem que repousar sobre a tua custódia sobre That informação. means, can you be trusted with information? Isso quer dizer, será que pode ser confiado com informação? Maybe you're a staff for your pastor. Se calhar és um colaborador para o teu pastor. Or you're one who someone came to you for counseling Ou se calhar és um conselheiro and trusted you with information about their lives. e alguém confiou-te informação sobre a vida dela. What do you do with such information? O que é que tu fazes com tamanha Do informação? you inspire loyalty because you're committed to handling information well? Será que tu inspiras lealdade porque tu és comprometido a gerir informação da forma correta? The information you're trusted with, do you use it for the benefit of the gospel? Será que a informação que tu és confiado, tu usas para o benefício do evangelho? Or are there informations that when we share with you, you become angry? Ou se calhar há informações que quando a gente partilha contigo, tu ficas nervoso. You were happy all the while. Tu eras feliz antes But de when we gave saber. you information how we handle some things in ministry, you said, no, I think we should do it better. You became angry. Can you be trusted with information?
Será que quando nós te damos informação sobre como certas coisas são feitas no ministério, tu começaste a dizer, não, vamos fazer de forma diferente? Será que tu podes ser confiado com a informação? With the information you're trusted with, inspire you to become disloyal and less trusting. Quando a informação que tu és confiado com te inspira para te tornares desleal e uma pessoa que é menos confiada. Your ethics must impact on this. A tua ética tem que impactar Then isto. also, E your ethics também, must impact in your work in ministry. também tem que impactar o teu trabalho ministerial. It must impact Tem que your work impactar in ministry. o teu trabalho ministerial. Are you the type that complains with increased responsibility? Será que tu és do tipo que começa a reclamar quando tem maior Or are you responsabilidade? the one that responds with loyalty and gratefulness Ou se for calhar- receiving responsibility? Ou se calhar tu és aquele que responde com lealdade e a fazer sempre o melhor com a responsabilidade que te é dada. Consider that. And also, your ethics is going to reflect on your ability to manage time. E a tua ética finalmente também vai ter a ver com a tua habilidade para gerir tempo. What do you prioritize? O que é que tu priorizas? Must you be free before you do the things of ministry? Será que tens que ficar livre antes de fazer as coisas do Or ministério? have you grown to prioritize around the things you have to do for God? Será que tu cresceste para começar a priorizar as coisas que tens que fazer para Deus? Jesus taught us this. Jesus nos ensinou Seek ye isto. first the kingdom of God Disse, buscai primeiro o reino de and Deus all his righteousness e toda esta and all justiça these other things e todas that the aquelas outras Gentiles seek coisas after shall be added unto you. que os gentios procuram vai te ser So acrescentado. if you accept what Jesus said Então, se aceitares aquilo que Jesus disse and impact your mind with it, e impactares a tua it mente will com give you a isso, belief system, ethics. vai te dar um sistema de crenças, And you notice ética. that you will be a leader who prioritizes the things of God because of what you believe about what Jesus said. E tu vais ver que vais te tornar um líder que prioriza as coisas de Deus por causa daquilo que tu acreditas sobre o que Jesus disse. You know, your ethics could come from your background, A tua ética pode vir do teu histórico, cultural background, o teu histórico cultural, the nation, the province where you grew, a nação ou aquela província onde tu cresceste, the country you came from. aquele país de onde tu vens. It could come from your family. Também pode vir da tua So it's família. important to understand this. It could come from the school you went to. Também pode vir da escola em que tu vieste. So it's important that you observe to know what has formed your ethical foundation. Então é importante tu observares para saber o que é que realmente formou a tua fundação So ética. even God is concerned about your ethical foundation. Até Deus está preocupado com a tua fundação So he ética. told us, Romans 12 verse 2, he says, do not conform to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Ele nos disse em Romanos 12:2, mas não vos conformeis com este mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente. That's what he's saying. Foi isso que ele He disse. says, change your ethical foundation, build it on the word. Ele disse, muda a tua fundação ética, ergue-a na palavra. You see, the Bible said, I think in Psalm 19 verse 7, it said, the word of God is perfect. Let me try to read it. Psalm chapter 19. Salmos 19, We're going to read verse 7. It says, the law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. no versículo 7 diz, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a minha alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria So, aos it says, simplestes. the word must become your standard for rightness. Então a palavra deve se tornar o teu padrão para a Because justiça. it is certain to produce the best results. Porque é certo para produzir os melhores resultados. That's what it says. The testimony of the Lord is pure. It has been tried. O testemunho do Senhor é puro, já foi tentado. It can be improved upon. Não pode ser melhorado. You see? So that's what you must use É isso que você deve usar for your foundational, the foundational construct of your ethics. para a construção da tua fundação baseada na ética. Glory to God. Also, your interpretation of the word can also bear upon your personal ethics. Também a tua interpretação sobre a palavra pode repousar sobre a tua ética pessoal. So what does that mean? O que é que isso significa? Defer to the word. That means go back to the word when you need to get the correct response you must have to something.
Quando você precisar ter a resposta correta sobre algo, refira-se à palavra, vá de volta à palavra. And then I want to tell you about 6 things, because the word is so important. Porque a palavra é tão importante. Quero vos falar sobre 6 coisas. 6 things that could impact your interpretation of the word. Because your interpretation of the word is important. It bears upon your personal ethics. Eu quero vos falar sobre 6 coisas sobre que impactam e influenciam a tua interpretação sobre a palavra. Your personal character. Primeiro, o teu caráter pessoal. Do you exercise faith on the word? Será que exercitas fé na palavra? How do you respond? Como é que tu respondes? Do you respond based on inspiration from the word? Será que respondes baseado na inspiração da Your palavra? love for the Lord. O teu amor pelo Senhor? Does that inform how you live to be able to inspire you to live rightly? Será que isso te informa como viver da forma correta? This is very important. É muito importante. The word must help build your character. A palavra deve ter erguido o teu caráter. You see? And then also your thinking process. E também a tua forma de pensar. Your thinking process. A tua forma de pensar. How do you interpret decisions made for or against you? Como é que tu interpretas decisões feitas ou para ti? How do you think? Como é que tu interpretas When essas you are coisas? corrected. Quando tu és corrigido, What's como your é que thinking pensas? process? How Como do é you que think? pensas sobre isso? The Bible says, whatsoever things are lovely, of good reports, wonderful. It mentioned a lot of things there. It says, think on these things, and the God of peace shall be with you. A palavra de Deus diz qualquer coisa que seja boa, de bom relatório. Mencionou um monte de coisas. Disse qualquer que seja relacionado com isto, pense sobre essas coisas e o Deus da paz será contigo. Because if you think on the contrary, you may see that sometimes when you are corrected by the word, you may not be so accepting of it. So it's important that the word informs your thinking process. So I was thinking about your thinking process. Então estava a falar sobre o teu pensamento, a tua forma de pensar. If the thing you're thinking is influenced by the word, it becomes easy to use the word to guide you. Se a coisa que tu estás a pensar é influenciada pela palavra, torna-se fácil de te guiar, Yes. te liderar. It becomes easy to guide you. Começa a se tornar But fácil if de you have a guiar. different thinking process coming from your cultural background, Quando tu tens uma forma de pensar diferente que vem do teu histórico, what happens? o que It begins acontece? to conflict with the word. Esse histórico cultural começa So a you ter have conflitos reasons to com a always palavra. disagree. Então já tens razões para sempre estar em desacordo. Glory to God. Aleluia. Hallelujah. Your personal ambitions. A tua ambição pessoal. You see? Your personal ambitions A tua ambição can decide pessoal whether the word can have its way or not. pode decidir se a palavra vai ter um caminho ou não. You see? Vê? Don't make the word say what it hasn't said because you want it to conform to what the ambition you have. Não faça a palavra dizer uma coisa que não disse porque tu queres que ela conforme com a tua ambição pessoal. You know? Have you seen people who try to use the word to justify something they are doing they know is wrong? Já viram pessoas que tentam utilizar a palavra de Deus para justificar algo que elas sabem que fazem e que é errado. So watch it that your personal ambitions does not change what the word says. Então- Rather, let the word guide you as to what way to exercise your ambitions. Então, começa a ficar atento para que a tua ambição pessoal não influencie aquilo que a palavra de Deus diz, mas usa a palavra para guiar como é que tu vais ter a tua ambição definida. Another one is your mindset, Outra coisa é a tua mentalidade, which is your mental attitude, que é a tua atitude mental, which determines how you respond and how you interpret things. que determina como tu respondes e como tu interpretas as coisas. Your mindset, the Bible talks about it in Romans 12:2. It must be built on the word. A palavra fala sobre isso em Romanos 12:2. Tem que ser erguido sobre a palavra. You must consciously build your mindset according to the word. Tens que constantemente erguer a tua mentalidade de acordo com a palavra. It's very important. É muito Another one importante. is your worldview. E outra coisa importante Do you é look at the world? a forma como tu observas o mundo. How do you look at the world from where you are? Como é que tu compreendes o mundo de onde tu estás? It's very important. É muito importante. Imagine if you had to have a leader who came from another country. Imagina que tu tivesses que ter um líder que veio de outro país. What's your worldview? Qual seria a tua visão sobre aquilo, sobre Do o you mundo? see a difference between you and others in another nation? Será que tu vês uma diferença entre ti e pessoas de uma outra nação? You start to ask questions like, oh, is that pastor from here or is it from another country?
Começas a perguntar, será que aquele pastor é daqui ou é de um outro país? Because maybe you have an impression about another country. Porque se calhar tens uma impressão sobre aquele outro país. Your worldview can affect how you relate with the world. A forma como observas o mundo pode influenciar a forma como te relacionas com ele. Glory to God. Aleluia. Hallelujah. Also your political view. Também o teu ver político. There are people who disagree in the word because they disagree politically. Há pessoas que não concordam na palavra porque não concordam politicamente. So watch that such things does not impact how you respond to the word, because the word is necessary for building your personal ethics. Então fica atento para que essas coisas não impactam como a palavra funciona em ti, porque a palavra funcionando em ti é importante para erguer a tua fundação ética. Because your ethics is your moral code. It informs how you respond. Porque a tua ética é o teu código moral, informa como é que tu respondes. And will influence your behavior. E vai influenciar o teu It will comportamento. influence your words. Vai influenciar as tuas It will palavras. influence your responses. Vai influenciar as tuas respostas. Glory to God. Hallelujah. And then I want to go to something important. Hallelujah. E queria ir para algo muito importante, Which is the code of ethics for us as leaders in ministry. que é o código de ética para nós como líderes no You ministério. know, a man of God taught us this in certain meetings in the past. O nosso homem de Deus nos ensinou isto em alguns encontros no passado. So this code of ethics are important. Este código de ética é muito importante. You must have them. Tem que You tê-los. must have them Tem que ter. as a leader, as a strategic leader in ministry. Como líder estratégico no nosso Whatever ministério. you do is adding to the whole assignment we have as a ministry. Qualquer coisa que você faça vai se juntar a toda a tarefa, a toda a responsabilidade que a gente tem no So ministério. one is honor. Então, o número 1 é a honra. Honor. Honra. What does it mean? O que isso significa? Honor means simply to hold something in high esteem, high respect or esteem. Honra simplesmente quer dizer ter uma estima muito elevada, um respeito muito elevado. Do you have honor as part of your character, your code of conduct, your ethical code? Ter honra é parte do seu caráter, ser parte do seu código moral. It's very important. É muito importante. Honor. Honra. And added to that, humility. E adicionado a isso, humildade Because é to muito have importante. honor means that you have humility. Porque ter honra quer dizer que você é humilde. The ability to be able to show reverence. A habilidade de demonstrar reverência. The ability to be able to walk in love and show value for others. A habilidade de andar em amor e mostrar amor, valor e amor pelos outros. You must refuse pride as a leader. Você tem que recusar orgulho como Learn to líder. recognize the people God had placed above you. In our ministry, we have that. Aprenda a reconhecer as pessoas que Deus posicionou acima de si. No nosso ministério nós temos isso. There's a way we do not think about people we should honor. Há uma forma que a gente não tem sobre as pessoas que nós temos que honrar. See, there are thoughts we don't hold in our hearts against people that we honor. Há pensamentos que a gente não tem a respeito de pessoas que nós devemos honrar. We do not, in our ministry, we do not dishonor people God has placed over us as our leaders. No nosso ministério nós não desonramos pessoas que Deus colocou acima de nós como líderes. No, it doesn't mean that we dishonor people who are lower. No, we honor all men, but we show an exceptional honor to the people God has placed above us as leaders. Isso não significa que nós deixamos de respeitar e mostrar honra pelas pessoas que estão abaixo de nós, mas quer dizer que nós demonstramos honra de uma maneira especial para as pessoas que Deus colocou acima. Glory to God. You can see that in the Bible. Let me read you something. Why we do it? It's from the Bible. O porquê nós fazemos isto está na Bíblia. Vamos ler. 1 Timothy. 1 Timothy. 1 Timóteo 5, We read verse 17. 5:17. And it says, let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. 1 Timóteo 5,17 diz: os presbíteros que governam bem sejam estimados por
dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. You see? Vê? So when God has put someone above you, he must receive double honor, especially the ones that labor in word and doctrine. Então, quando Deus coloca alguém acima de si, tem que receber honra dupla, principalmente aqueles que trabalham na palavra e na doutrina. Why did he say double honor? It's because everybody should receive honor, but these ones should be given double respect. Por que ele diz honra dupla? Porque todo mundo tem que receber honra, mas estes têm que receber respeito duplo, duas vezes. This is what we do as a ministry. É isso que nós fazemos como ministério. It's part of our ministerial ethics, É parte da nossa etiqueta part ministerial. of our code of conduct, of functioning. Parte do nosso código de conduta, a We forma como a gente funciona. Nós mostramos honra. We know and respect the members of our Central Executive Council. Nós conhecemos e respeitamos as pessoas do nosso conselho o nosso conselho executivo For the ministry, para o ministério. we respect our senior leaders in ministry. Nós respeitamos os nossos líderes sêniores no ministério. We give them double honor. Nós damos a eles See, dupla we celebrate honra. them. Sometimes their birthday, you find us, we always want to do something in their birthdays. Você vê, porque muitas vezes são aniversários deles. Vocês veem-nos a fazer sempre algo para lhes honrar nos It's not aniversários. because they ask us. Não é porque nos pediram. We seek such opportunity to demonstrate love and honor toward them. Nós buscamos essas oportunidades para demonstrar amor e honra para com eles. We don't get tired of it. Não nos cansamos de We fazer look for isso. opportunities through the year to be able to show love and honor to the ones that it is due. Nós buscamos oportunidades ao longo do ano para demonstrar honra e respeito às pessoas que devem receber. Glory to God. Another one is self-control. E outra coisa é controle próprio. See, we're talking about our code of ethics. Estamos a falar aqui sobre o nosso código de conduta, de as ética, strategic leaders in ministry. como líderes estratégicos no nosso ministério. Self-control. The Bible will say temperance. Controle próprio, temperança, aquilo que a Bíblia diz. What is self-control? O que é controle próprio? Temperance is the ability and the will to delay immediate gratification because of a long-term gain. É a habilidade e a vontade de poder gerir gratificação instantânea por causa daquilo que é o nosso objetivo a longo prazo. Yes, it's important. É importante. Every leader must be able to control your appetite, your impulses. Todo líder tem que ter a habilidade de controlar o seu apetite, os seus impulsos. You must be able to handle your emotions. Tem que conseguir controlar as suas You emoções. don't do things just because you feel you want it now. Não faz coisas porque está a sentir que tem que fazer agora, tem que ter agora. Paul said, all things are permissible, but not all things are beneficial. We go for the beneficial things. Paulo diz que todas as coisas são permitidas, mas nem tudo nos traz benefício. Nós temos que ir pelas coisas que nos trazem This benefícios. is very important. É muito For example, here importante. you are as a leader. Por exemplo, você está aqui como And a líder member gets into your cell. e um membro entra na tua célula. Perhaps that member is someone who is very buoyant financially. Se calhar, este membro é alguém que tem muito boião financeiro. Has a lot of money. Tem muito There dinheiro. you are, you have some needs in your life. E aqui tu estás, tens algumas dificuldades na vida, umas necessidades. Don't feel tempted to have to go and borrow. Não te sintas tentado a ir pedir emprestado dinheiro. It's against our ethical code as leaders in ministry. É contra a nossa conduta de ética no nosso ministério. The leadership should never be an opportunity to take advantage of for personal gain. O líder nunca pode encontrar uma oportunidade para tomar vantagem para ganho próprio. Honor from the brethren, you must inspire it. Honra pelos irmãos, você deve inspirar It's isso. not something we take advantage to draw it out. Não é algo que a gente toma vantagem para So retirar. don't borrow from the people you lead. Então não peça emprestado das pessoas que você lidera. Don't borrow from the people you lead. Não peça emprestado das pessoas que você lidera. Glory to God. You know, if you have to, Se você go to the tiver one que, who's leading you. se você tiver que pedir emprestado dinheiro, vá para a pessoa que está acima de si. Yes.
It's important. É muito Or, importante. at worst, go to the one who's your colleague on the same level. Na pior das instâncias, vá ter com alguém que está no mesmo nível que But tu. never take advantage of the ones you are giving charge over. Mas nunca tome vantagem sobre as pessoas que te puseram a liderar. Nunca. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Sometimes we fast as ministers. Muitas as leaders. vezes nós jejuamos como líderes, como Join ministros. us. It helps you exercise self-control. Junte-se a nós quando fazemos isso. Ajuda-te a exercitar controle próprio. Very important. É muito importante. You learn how to delay the desire because of a long-term gain. Aprendes a fazer com que aquele desejo fique. Yes. You must not. Every desire must not be fulfilled. Não é todo o desejo que tu tens que tem que ser alcançado. There are desires you must let go of in order for something more beneficial. Fasting will teach you that. Há desejos que tu tens que deixar partir por causa de algo que tu vais alcançar e vai ser mais beneficial. Also, don't let your emotions dominate you, E like anger. não deixe também emoções te dominarem como zangas. There are times in leadership, people may give you cause for offense. Há vezes que na liderança pessoas virão ter contigo e te ofenderão. You must do what? You must hold in. Engratia, the Bible says. A palavra de Deus diz engratia. Você tem que segurar aquilo por dentro. You see? You hold back anger and respond with love. Você segura aquela zanga e responde com amor. Another one is justice. E a outra coisa é justiça. Justice. Justiça. Justice starts to bear on how you treat people. Justiça tem muito a ver com a forma como você trata, se relaciona com as You pessoas. must learn how to value people and seek understanding. The Bible says, be at peace with all men. Você tem que aprender a estar em paz e em valor com todas as pessoas. A Bíblia diz que esteja em paz com todos os homens. Learn to value people. Comece a aprender a valorizar Learn to seek pessoas. understanding. Aprenda a ter entendimento Don't sempre. seek to exact anger, wrath. No. Seek for peace. Não tenha prazer em dar zangas, em dar formas duras de ser. Procure sempre paz. And don't give emotional judgments. E não dê julgamentos emocionais. Because sometimes, as a leader, you find situations where you have to resolve conflicts. Porque como líder, muitas vezes te encontras em situações que tens que resolver conflitos. Defer to the word. Don't resolve it based on who you like or who is close to you or not. Refere-te à palavra. Não resolva as coisas baseado com quem tu gostas ou quem é mais próximo a ti ou não. The righteousness of God doesn't always point to right or wrong. It's about the manifestation of the purpose of God. A justiça de Deus nem sempre aponta para aquilo que é correto ou errado. É sobre a manifestação do propósito de Deus. Sometimes in conflict resolution, you're not seeking who is right or wrong. You are seeking reconciliation. Muitas vezes, na resolução de conflitos, não estás à procura de quem está certo ou errado, estás à procura de reconciliação. The Bible said God was in Christ reconciling the world to himself, not counting their trespasses against them, and has called us to that ministry of reconciliation. A palavra de Deus diz que God was in Christ, Deus em Cristo, reconciling the world to himself, reconciliando o mundo para si and mesmo not counting their trespasses against them, e não contando as suas falhas para com Ele. and has called us to that same ministry of reconciliation. E nos chamou juntamente com Ele para esse ministério de reconciliação. That's justice. Isso é justiça. Glory to God. Aleluia. Use your authority to build, to inspire. Don't use it against anyone. Use a tua autoridade para erguer, para inspirar. Não usa contra ninguém. Right? Use it to build, Usa para erguer, construir, to solve people's problems. para resolver os problemas das pessoas. Authority must not be used for self-benefit. It must be used to build. That's why it was given to you. A autoridade não pode ser usada para benefício próprio. Deve ser usada para erguer, construir. Foi por isso que te foi dada. Another one is your communication. E outra coisa é a tua comunicação. Your communication. Let Comunicação. me show you something. Deixa eu mostrar algo na Bíblia. Colossians chapter 4. Colossenses 4. You know, we're talking about code of ethics Estamos a falar sobre o código de ética. as strategic leaders in ministry. Como líderes estratégicos no ministério. Colossians chapter 4 and verse 6. Colossenses 4, 6. He said, let your speech be always with grace, seasoned with salt, that you may know how you ought to answer every man.
Aqui diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. So you must know how to answer everyone. Diz que tens que saber You como must be responder a seasoned with todos. grace. In some other place, it talked about ministering grace to the hearer. Tem que estar salteada com graça. Outros dizem em ministrar graça para quem a ouve. Let your words build, not tear down. Que as tuas palavras ergam, construam He said, e não let- tragam he para said, baixo. your word seasoned with salt. Diz que a tua palavra tem que ser temperada com sal. That means before it comes out, there are things you must remove. Ensure you pass it through the sieve of the word before it comes out of your mouth. Aqui quer dizer que antes daquela palavra sair da tua boca, tem que ser cuidada pela palavra, tem que ser trabalhada pela palavra. You know, the Bible talks about evil communication corrupting good manners. A palavra de Deus fala sobre comunicação maldosa que corrompe boas maneiras. So you must do away with evil communication. Então tem que lidar com comunicação There's a way má. we talk in ministry. Há uma forma que nós falamos no We have the way we ministério. talk in ministry. Há uma forma que nós falamos. You must learn it. Now, the next one will be integrity. O próximo vai ser integridade. Integrity. Integridade. It's important to our code of ethics. It's important to our code of ethics. É importante para o nosso código de Alright, ética. so I'm going to tell you, integrity, it is about being honest. Integridade é sobre ser honesto. Being honest. Ser honesto. Having strong moral principles. Tendo princípios morais fortes. You see? This is having morals that conform to standards. Tendo morais que conformam a padrões. You see? Your integrity will reveal the quality of your heart, A tua integridade vai revelar a qualidade do teu coração. but expressed in the way you do things. E vai ser expressado na maneira como tu fazes How as coisas. true are you to your words? Quão verdadeiro és tu para as tuas To palavras. what you say you believe? Para aquilo que tu dizes que acreditas. If Jesus is your Lord, act like it. Se Jesus é o That's teu integrity. Senhor, age como isso. The Isso é que é integridade. the words that you preach, how does your life conform to those words? As palavras que tu pregas, como é que a tua vida se conforma a essas The Bible palavras? talks about how the integrity of the righteous shall guide them, A Bíblia fala sobre como a integridade do justo vai lhes guiar, but the perverseness of the ungodly will destroy them. mas a perversidade do transgressor vai lhes destruir. You can find that in Proverbs 11 verse 3. Provérbios 11:3. The integrity of the righteous will guide them. A in the path of integridade life. do justo vai lhe guiar no caminho da justiça. So, do you have integrity to the word that you preach? Então tu tens integridade para a palavra que tu pregas? Do the words they hear from you reflect how you truly live? As palavras que ouvem de ti, será que reflete como tu verdadeiramente vives? We expect honesty. Nós esperamos Honesty honestidade. is being true to something, Honestidade é ser verdadeiro a algo. true to your conviction, Verdadeiro a tuas true to what you convicções. say you believe. Verdadeiro sobre aquilo que That's tu dizes e acreditas. Isso é When we integridade. place the word Que quando nós pomos a palavra and place you, e pomos a ti, we see no difference. nós não vemos And at that diferença. time, you have become the light of the world. Nesse momento tu se tornaste a luz do mundo. Glory to God. Your integrity. A tua And then integridade. also on the code of ethics, we have prudence. E no código de ética também temos prudência. You see, this is the ability to discipline yourself. Esta é a habilidade de te disciplinares. Discipline yourself. Te disciplinares. As you be able to lead yourself Para tu poderes te liderar in the way you do things. do como tu fazes as coisas. The first person to lead is you. A primeira pessoa que deve liderar és tu. Have the word able to be able to discipline you, Será que a palavra já conseguiu te disciplinar? such that you now use practical wisdom Que agora tu até usas sabedoria prática in making wise choices and decisions. em tomar decisões e escolhas sábias. That is prudence. Isso é prudência. Prudence will reflect in the choices that you make. Prudência vai se refletir nas escolhas que tu fazes. So the first person to lead is you. Então a primeira pessoa que lidera és tu. You influence yourself with the word, Tu vais te influenciar com a so that you palavra can make wise choices and decisions. para que possas tomar decisões sábias e possas tomar fazer escolhas sábias. Prudence is about having good judgment. Prudência é sobre ter bom julgamento.
in how you deal with people, como tu lidas com in how you pessoas, deal with money, como tu finance, lidas com finanças, dinheiro. you must be prudent. Tens que ter prudência. How you use words, you must be prudent. Como tu usas palavras, tens que ser prudente. Glory to God. Don't be the leader that makes too many mistakes. Não seja um líder que faz muitos erros. A leader that has to always apologize. Um líder que sempre tem que pedir desculpas. Because you react emotionally, you have to correct it again. Porque tu reages de uma maneira emotiva e tens que corrigir novamente. No, you must be prudent. Tens que ser Make prudente. wise choices. Faça Another one escolhas is sábias. courage. Outra é coragem. Courage. Coragem. God always said to Joshua, he said, be strong and very courageous. Deus sempre disse a Josué, Very seja courageous. forte e muito corajoso. see, Muito corajoso. Courage, you would have the ability to do what is right or necessary, even in the face of opposition. A coragem, tu vais sempre ter a coragem de fazer aquilo que é necessário, mesmo em frente de adversidades. It's the ability, É a habilidade, the way a vontade to do that which is right, de fazer aquilo que é correto, that which is necessary, aquilo que é even in necessário, the face of adversity, mesmo no opposition. meio de adversidades, de oposições. As minister of the gospel, you must be willing. As a leader in our ministry, you must be willing to stand for what is right, what you believe. Como ministro do evangelho, como líder no nosso evangelho, tu tens que ter a vontade de ficar firme naquilo que tu acreditas e very viver important. nisso. É muito You must importante. learn to affirm your faith, no matter who is standing against you. Tu tens que aprender a afirmar a tua fé, não importa quem está contra ti. Don't forget, that's how the gospel came to us. Não te esqueças que é assim como o evangelho veio até The a Bible nós. said it in Philippians chapter 1, verse 27. A Bíblia diz em Filipenses 1:27 It said that your conversation, your manner of life, que a tua conversa, a tua maneira de vida, should be as it is the gospel of Christ. que seja como é o evangelho de Cristo. He said that whether I come to see you or else be absent. Se eu venho para te ver ou não, estar ausente. Paul said that I will hear of your affairs. Diz que eu vou ouvir sobre os teus assuntos. How that you stand together, Como tu ficas junto, ficas one firme, faith. com uma só fé, striving together for the faith of the gospel. lutando junto para a fé do evangelho. Says in nothing moved by your adversary. E nem nada movido pelos teus There must adversários. be courage. Tem que haver coragem. Because the winds will come, the opposing winds will come. Porque as vitórias virão. It could be persecutions. Podem ser perseguições. It could come from anywhere. Pode vir de qualquer sítio. Glory to God. But a leader in our ministry must understand that there must be courage. Mas um líder no nosso ministério tem que entender que deve haver coragem. Without these ethical codes, Sem estes códigos de ética, you may not be so fruitful with your faith. tu podes não ser tão frutífero com a tua The fé. gospel of our Lord Jesus. O evangelho do nosso Senhor Jesus. Glory to God. Glory to God. So go to these things. Então vai ler estas coisas Carefully begin to raise e com muito cuidado comece a your erguer ethical foundations as tuas fundações éticas and also your etiquette e a tua etiqueta to conform to what you've been taught. para te conformar naquilo que foste ensinado. See, that's what Paul said to them. É isso que Paulo disse a The eles. things that I've taught you. As coisas que eu vos ensinei, You say, teach others ensina os outros, because you've learned them. porque tu aprendeste elas. You teach people who can teach others. Tu also, ensinas who pessoas que transmit them. podem ensinar os outros também. You see, glory to God. Hallelujah. Amen. God bless you. Que Deus te abençoe. Praise God. All right, we are going to be giving our offerings, Nós agora vamos dar os nossos ofertórios. and I want you where you are to bring out your offering. E onde tu estiveres, por favor, traga o seu ofertório. You're in a place where you have to give through the electronic channels. Se estiveres num lugar, podes dar através dos canais So the eletrônicos. various churches are going to show you the way in which you can give. E as várias igrejas vão vos mostrar como é que podem dar. Let's pray over our offerings. Vamos orar pelos nossos Father, in ofertórios. the name of Jesus, Pai, em nome de we Jesus, thank you te agradecemos for the opportunity pela to oportunidade receive your word, de receber a tua to be palavra, inspired in our faith. de ser inspirado nas nossas We fés. thank you, blessed Te agradecemos, bendito Pai. And even now, E até agora, with our offerings, com os nossos ofertórios, seeds, nossas sementes, our tithes, nossos we dízimos, honor you, blessed nós te Lord. honramos, bendito Senhor. And as we worship you, E assim que nós te adoramos, grace for increase is distributed. graça para incremento é distribuída. And for everyone that gives even now, E para todos aqueles que dão até Father agora, Lord, let all grace abound to us. Deus Pai, que toda a graça abunde sobre
sobre ti and bring forth e que traga an increase, incremento the manifestation of their faith expectation. e a manifestação da expectativa da fé. Thank you, blessed Lord. Te agradecemos, bendito In Pai. Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. You may give your offerings. Podem dar os vossos ofertórios. Shout glory to Jesus. Say glory. I have the victory. Victory. Victory in the name. I have the victory. In the name of the Lord. I have the victory. Say victory. Victory. Victory in the name. In the name of the Lord. Say I have the victory. Say victory. Victory. In the name. In the name of the Lord. Eu tenho a vitória. A vitória. Vitória. Vitória no seu nome. No nome. Diga eu tenho a vitória. Diga vitória. Vitória. Oh, a vitória. Hey, Jesus said, the battle. Hey, hey, I said Jesus said, Gerard, I have overcome the world. Victory. Hey, I say Jesus said, Gerard, I have overcome the world. Victory. Victory. Come on, say with me. Say, hey, say, victory. 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 Hey. Ay, 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 ay. Diga, Victoria. 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 No nome de quem? De Jesus. God bless you. Que Deus te abençoe.